Quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, leremos os versos 8 a 20. A pedagogia do Natal é o tema da reflexão, à luz de Lucas, capítulo 2. Ouçamos a palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que o Senhor nos abençoe. O campo dos pastores é um lugar muito visitado em Israel. Existe uma alameda até a praça principal, uma belíssima capela e um local a partir do qual você consegue ver aqueles campos verdes com muitas ovelhas. É uma vista espetacular. E o cenário foi muito bem preservado e é muito próximo ao descrito por Lucas aqui. Era um local apropriado para a criação de ovelhas, especialmente ovelhas, e boa parte desse rebanho era destinado aos sacrifícios em Jerusalém, que ficava a apenas 10 quilômetros de Belém. Então, quando eu estive lá pela primeira vez, Deus nos deu essa graça, eu fiquei pensando comigo: Deus escolheu esse lugar tão simples para ser o local do nascimento do seu filho. E naquela região, ainda hoje, uma quantidade de pessoas passam por ali e passam a meditar sobre esse mistério do Natal, a encarnação do Verbo. Deus escolheu, inclusive, alguns simples pastores para ouvirem a mais aguardada notícia da história, o nascimento do Salvador. E Lucas, o único não-judeu do Novo Testamento, escrever um texto do Novo Testamento, ele é dos evangelistas quem faz uma narrativa mais detalhada sobre os eventos relativos a Jesus, sobre o seu nascimento. E essa passagem que nós lemos é o clímax, é o texto clássico do Natal, que tem muita coisa a nos ensinar. Percebam que é a primeira vez que pessoas são informadas sobre o nascimento de Jesus. E por séculos, é bom considerar que os profetas todos profetizaram o nascimento do Messias. O povo da aliança aguardou com muita expectativa. Ainda há pouco nós lemos o profeta Miqueias, falando sobre o local do nascimento de Jesus, a pequena aldeia de Belém. E agora cumpriu-se a profecia. Eles aguardavam com grande expectativa, mas agora a profecia era uma realidade. O Salvador nasceu. E esse é um dos textos mais ricos do Evangelho de Lucas. Nós encontramos, repito aqui, a cristologia no ponto mais alto. Esse texto é tão profundo, tão rico, que vários poetas, artistas, pensadores, teólogos, professores escreveram a partir dessa passagem bíblica. Inclusive, a obra clássica, a obra-prima de Handel, George Handel, o Messias, dos versos todos que nós lemos aqui, apenas o verso 12 não é citado no Messias de Handel. Portanto, é uma passagem preciosíssima. Pastores, anjo, nascimento, proclamação. Esse é o texto áureo do Natal.
Eu queria a atenção dos irmãos para meditar sobre algumas lições que a gente aprende a partir dessa passagem. Como eu disse recentemente, o Natal não é um folclore, não é um mito, não é uma lenda. O Natal é um fato histórico, é um fato profetizado, é um fato salvífico. Nós só estamos aqui porque, de fato, como ainda há pouco cantamos, nasceu o Redentor. E quais são as lições que essa passagem apontam para nós? Quais são as lições que podemos aprender sobre o Natal, sobre a pedagogia, a instrução, a catequese de Deus aos homens? Primeiro e antes de tudo, a lição é que Deus se revela aos simples. Nos versos 8 a 9 ficam evidentes que foram pastores que viviam nos campos o alvo da revelação, do anúncio acerca do nascimento de Jesus. Pastores eram pessoas muito simples, eram trabalhadores comuns que viviam à margem da sociedade de Israel. Eles estavam, por assim dizer, na base da pirâmide social. Entre as profissões mais desprezadas em Israel, por algumas razões, estavam aqueles que cuidavam dos rebanhos. Nos meses mais quentes, via de regra de março a novembro, eles passavam longe das aldeias, das cidades, das comunidades. Nos meses mais frios, de novembro a março, viviam mais próximos às cidades por uma questão de necessidade. Agora vejam, o tipo de trabalho que eles faziam era cuidar de animais, especialmente de ovelhas, e essa profissão deixava-os cerimonialmente impuros, razão pela qual eles eram obrigados, por circunstância, a passar meses longe do templo em Jerusalém. E essa ausência prolongada do templo, da dinâmica da religião oficial, gerava uma espécie de má reputação e o desqualificavam, inclusive como testemunhas legais. Há dois documentos importantes na tradição judaica, o Mishnah e o Talmud, que classificavam algumas atividades como sendo profissões desprezíveis. E o trabalho de cuidar de ovelhas era uma dessas profissões na base da pirâmide. E é interessante notar que Lucas menciona que eles viviam ao ar livre e revezavam na vigília da noite. Eram nômades, viviam separados das comunidades, das culturas ali, e via de regra, por conta das questões que eu já apresentei, eles eram suspeitos e objetos de estigmas, de desdém. Agora vejam, e esse é o ponto aqui que eu queria chamar a sua atenção. Na ocasião do nascimento de Jesus, Deus não se importou em informar aos poderosos deste mundo, mas falou às pessoas mais simples e às desprezadas deste mundo. Deus não escolheu, por exemplo, manifestar-se aos escribas e sacerdotes, homens qualificados, homens que viviam a meditar e a escrever acerca da lei, das profecias. Ele não enviou o anjo ao encontro dos poderosos deste mundo. O imperador romano César Augusto não tinha a menor ideia do que estava acontecendo em Belém. Quirino, o governador daquela região, Síria, Judéia, toda aquela região onde a gente chama de Oriente Médio, Palestina, era Quirino, o governador, não tomou conhecimento. Portanto, é curioso notar que as primeiras pessoas que receberam notícia do nascimento de Jesus não foram autoridades romanas, não foram os grandes filósofos, nem tampouco as personalidades religiosas mais importantes do mundo antigo. Deus enviou o anjo para anunciar aos pastores, acerca dos quais nem sequer sabemos os nomes. James Edward diz assim: os pastores são ordenados para serem os primeiros a ouvir a notícia do nascimento do Salvador e a reconhecer o bom pastor em Belém. Portanto, o texto diz claramente que Deus escolheu e assim o fez. Revelou-se a homens simples. É curioso notar ainda que o texto fala de um anjo do Senhor que anunciou o nascimento de Jesus aos pastores. A identidade do anjo não é revelada, mas se você fizer uma leitura atenciosa do capítulo 1, Lucas 1, verso 11, presume-se que o anjo a referir-se aqui é Gabriel, o mesmo que fez o anúncio acerca do nascimento de Jesus. É a mesma luz radiante que brilhou sobre Paulo no caminho de Damasco, porque o texto diz que o anjo foi acompanhado de uma grande luz, uma luz
brilhou ao redor deles. E era uma grande notícia, uma notícia de grande alegria. Essas foram as primeiras testemunhas do nascimento de Jesus, o Salvador. Pastores simples, no anonimato, na base da pirâmide, no subúrbio do mundo. O que a gente aprende, irmãos? Qual é a lição para nós? No mundo de tantos sinais de altivez, de soberba, de orgulho, um mundo que busca tanto o sofisticado. Aprenda o caminho da simplicidade e você poderá ver coisas maravilhosas. Essa é uma lição preciosa para nós. A história testemunha que Deus sempre agiu assim. Ele se esconde dos poderosos, dos orgulhosos, dos altivos, no sentido de que estes, na sua soberba, são impedidos de ver e ouvi-lo. Mas aos humildes concede graça, aos humildes ele se revela, aos que não são, aos desprezados, como diz Paulo na carta aos Coríntios. Tiago, irmão do Senhor, dá um passo adiante quando ele exorta aquela comunidade, especialmente aqueles que tinham posses e que por conta dessas posses acabavam exercendo ou tendo uma postura inadequada como cristãos. Tiago diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago não está condenando a riqueza, Tiago não está divinizando a pobreza. O que Tiago está dizendo é que existe uma relação muito curiosa, tensa, entre recursos e altivez. E está dizendo que Deus soberanamente escolheu aqueles que são mais simples, porque por vezes aqueles que têm recursos ou condições deixam seu coração inflamar pelo orgulho e acabam ficando cegos para as verdades mais importantes. Nada é mais nocivo para uma pessoa do que o orgulho. Vitor Hugo chama o orgulho de a fortaleza do mal. Onde o orgulho está presente, o mal se instala e faz barricada. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede graça. Eles eram pessoas simples, sem recursos, mas não foram privados de bênçãos espirituais. Isso traz grande alento ao nosso coração, por perceber que nesse exato momento, muitos dos nossos irmãos na fé, em variadas regiões do mundo, não têm a oportunidade de fazer o que nós estamos fazendo aqui, exercer nosso direito enquanto cidadãos, exercer nosso direito enquanto seres criados à imagem de Deus, com liberdade para expressar nossa fé. Muitos deles estão privados, cerceados, sendo objeto de perseguição, sendo considerados cidadãos de segunda categoria, privados de muitos direitos, violados na sua dignidade. Mas é curioso notar que são para estes, justamente para estes, na contramão dos que vivem como se Deus não existisse, que a graça brilha de forma tão intensa e maravilhosa. Isso nos ensina que as coisas do reino são escondidas aos poderosos, mas reveladas aos simples. A história está cheia de ilustrações dessa natureza. Se ficarmos apenas no Antigo Testamento, poderia citar Moisés, Gideão, Eliseu. 3 grandes nomes. Mas qual é a gênese deles? Deus chamou Moisés quando ele estava cuidando de ovelhas. Gideão foi chamado por Deus quando estava malhando trigo, serviço braçal, e naquela cultura para os homens mais simples. Eliseu estava arando o campo quando foi vocacionado para o ministério profético. Então Deus tem essa dinâmica, se revelar aos simples e se esconder dos orgulhosos. Os grandes teólogos falam do Deus que se esconde e do Deus que se revela. Nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Não é questão de cognição, de inteligência ou formação acadêmica. É luz, iluminação, é graça que vem do alto. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo Mateus, fez uma oração reveladora. Ele disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Ainda hoje, embora haja muitos irmãos na fé que têm prestígio no mundo, que pela providência de Deus alçaram voos altaneiros em variadas áreas, em variados campos do saber, boa parte, a maioria dos cristãos é constituída de gente simples. Deus a este se revelou.
Neste dia, se você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo, você está nesta igreja, participando de um culto em que nós estamos celebrando o Advento, peça a Deus para abrir os seus olhos, para reconhecer que Jesus é o Cristo, o Salvador. No verso 9 é dito que um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Que essa mesma glória brilhe sobre muitos corações para entender quem é Jesus e submeter-se ao seu senhorio. Essa é a grande primeira lição. O Evangelho, Deus se revela aos homens simples. A segunda lição que essa passagem nos ensina, nessa catequese divina, o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. O John Piper tem um livro que, quando foi lançado, chocou alguns evangélicos, porque o título é curioso. Deus é o Evangelho. O próprio Deus é a boa notícia. E nesse caso, o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. Nos versos 10 e 11, o anjo diz de forma muito clara: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, eis que vos trago o Evangelho de grande alegria, que é e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, a linguagem que o anjo usa aqui, para fazer a anunciação do nascimento de Jesus, é por demais interessante. A mensagem é uma boa nova de grande alegria. Então, o Evangelho e a alegria estão conectados. Isso é interessante porque, desde a queda, todos os homens têm apenas, por assim dizer, lampejos de felicidade. Deus, na sua providência, Ele faz chover sobre os bons e os maus. Existe o que os teólogos chamam de graça comum. Uma pessoa pode não ser cristã e, por bondade de Deus, ter uma boa família, dons e habilidades, uma boa profissão, ter alegrias na vida. A vida é marcada dessa realidade. Mas o máximo que o homem sem Cristo pode obter são lampejos. Porque desde a queda, todos os homens estão numa condição em que o pecado afetou a todos e de forma profunda. Nós somos criados para a felicidade, para a plena alegria. No entanto, o pecado roubou tudo isso. Não a paz real, nem a alegria genuína e verdadeira para aqueles que estão sem Cristo. E o anjo anuncia justamente isso, a grande notícia que será uma grande alegria. Warren Wiersbe, num artigo sobre o nascimento de Jesus, ele diz assim: a vida naquele tempo era tão difícil quanto hoje. Os impostos e o desemprego estavam cada vez mais baixos e um governo militar controlava o povo. Nem a lei romana, nem a filosofia grega, nem mesmo a religião judaica eram capazes de suprir as necessidades do coração humano. Então, Deus enviou seu Filho. Isso é interessante, porque há uma descontinuidade entre aquele mundo e o nosso. Se um cidadão do primeiro século chegasse no Rio de Janeiro, ele se assustaria, por várias das razões. É um mundo diferente, aquele do nosso. Mas, em outro sentido, é muito igual. Porque havia, naquele contexto, vários problemas de natureza social e econômica. Havia tirania política, militar. Havia aqueles proponentes dos caminhos para resolver o problema. A filosofia grega, não é? As múltiplas religiões, oferecendo cada uma delas um remédio a seu gosto. Inclusive a religião judaica. Aquele historiador Flávio Joseph, ele diz que, numa das suas obras, Guerras Judaicas, que havia 453 casas de ensino em Israel, que ele chama de Bet Sefer. Mas, apesar de tudo isso, apesar de muito ensino, apesar de muita falação sobre Deus, a leitura de Jesus é esta: ele viu pessoas como ovelhas sem pastor, absolutamente opressas espiritualmente, razão pela qual ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviá-los.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma. Então, aquele é o contexto de uma população esmagada pelos seus próprios pecados, eles não eram inocentes, e por essas contingências todas que eu mencionei. E naquele tempo, Deus não enviou, percebam isso, Deus não enviou um soldado, Deus não enviou um reformador moral, Deus enviou o seu próprio Filho para a redenção. O que o mundo precisa, irmãos, não é de paliativos. O mundo precisa de um Salvador que consiga resolver o problema central do homem. E o coração do problema é o problema do coração. Nunca esteve fora, o problema está sempre dentro. Quando a gente faz a leitura da história, a história é uma grande pedagoga, você pega ali o final do século XIX, havia uma grande expectativa em relação ao mundo. Porque os avanços eram substanciais, os progressos eram substanciais, o acúmulo de conhecimento, especialmente na Europa, era impressionante. Nas artes, na ciência, na medicina, na educação, os avanços, aquela confluência de culturas. E havia uma grande expectativa em relação ao século XX. E o homem, bebendo de muitas fontes antagônicas à fé cristã, começou a projetar o paraíso sem Deus. Começou a criar a ilusão de um paraíso na terra sem os dogmas cristãos, sem essa conversa de céu, de Cristo, de Evangelho. E o que é que nós tivemos no século XX? 2 grandes guerras, sem falar nas outras, mas 2 grandes guerras de natureza global, e que sepultaram essas 2 guerras milhões e milhões de pessoas. Não é? Hoje nós estamos vivendo uma tensão no mundo, não é? Uma tensão como há muito tempo não se via, uma tensão com forças geopolíticas, um tabuleiro altamente complexo. E isso fica, e nesse quadro todo fica evidente, mais uma vez, que o problema do homem é o seu próprio coração. Nós temos ciência e tecnologia para erradicar a fome no mundo, mas nesse exato momento há mais de 1 bilhão de pessoas que não puderam tomar café, não terão nada para comer nesse dia. E o problema não é falta de tecnologia para a produção de alimento, nós temos em quantidade suficiente. O problema está dentro e não fora do homem. Então, mutatis mutandis, era o mesmo problema daqueles dias. E o que acontece? Deus envia o seu Filho, nosso Salvador. O povo vivia economicamente explorado, socialmente empobrecido, como se não bastasse, sem Cristo todos eles viviam nas mais densas trevas espirituais. Isaías, o profeta, diz: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isso é triste, mas é a realidade. O Tim Keller tem um livro que ele escreveu, eu recomendo a vocês, talvez a maior obra de apologética escrita nos últimos 10 anos. O livro chama-se Fé na Era do Ceticismo. Ele escreveu no contexto de uma cidade absolutamente secularizada, Nova York, ele plantando uma igreja ali no final da década de 80. Então ele acumulou muitas experiências e uma interlocução com gente que cria em tudo menos no essencial. E ele cunhou que ele chamou de conto de ficção científica, O Astronauta Abandonado no Espaço. Vou ler para vocês um pedaço. Um astronauta abandonado em asteroide rochoso estéril no espaço sideral tinha consigo 2 ampolas, uma com veneno e outra com uma porção que o faria viver para sempre. Compreendendo a situação terrível, com um único gole sorveu o veneno, mas depois, para seu espanto, descobriu que tomara a ampola errada. Havia bebido a porção da imortalidade, o que significava para ele estar amaldiçoado a existir para sempre numa vida sem sentido, completamente vazio, sozinho no espaço, no vácuo. O homem moderno, supostamente autônomo e liberto dos grilhões da religião primitiva, vive uma prisão que ele mesmo construiu. O homem é a única criatura do universo que pergunta por quê. Os outros animais têm os seus instintos para guiá-los,
Mas o homem aprendeu a fazer perguntas. Quem sou eu? Pergunta o homem. Por que estou aqui? De onde vim? E o Tim Keller conclui: desde o iluminismo, o homem procura responder a essas perguntas sem fazer referência a Deus. Mas as respostas obtidas não são divertidas, são tenebrosas e terríveis. Você é subproduto acidental da natureza, resultado de matéria mais tempo mais acaso. Não há razão para que você exista. Tudo que lhe espera é morte. Nas palavras de Sartre, o homem é uma bolha vazia no mar do nada. Que desgraça é viver num mundo sem Deus. Então vejam, eu reitero isso aqui. Deus não enviou um soldado, Deus não enviou um juiz, Deus não enviou um reformador moral. Deus enviou seu Filho, nosso Salvador. Somente Cristo pode suprir a necessidade do homem. Paz com Deus e alegria, verdadeira e profunda alegria. Então Jesus veio a este mundo inaugurar o reino, uma nova ordem estabelecida. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho trouxe vida plena e abundante, alegria, plenitude. Razão pela qual o apóstolo Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Pergunta: você tem a paz, a alegria que brotam do Evangelho? Então, o grande perigo desse período do tempo, né, dessa época do ano, em que a sociedade recebe a influência cristã lá atrás e traz à memória esse vocabulário cristão, Natal, Jesus, as canções, os corais, é deixar o essencial escorrer por entre os dedos. Nós estamos celebrando a graça de Deus. Deus enviou seu Filho. E o envio de Jesus prova a nossa necessidade. Se não houvesse necessidade, ele não teria vindo a este mundo. Ele veio porque nós somos carentes de um Deus que pode nos salvar. Por nós mesmos estamos completamente arruinados. Portanto, o Evangelho, o Jesus Cristo é o próprio Evangelho. Uma outra verdade que essa passagem nos apresenta, nessa pedagogia, nessa catequese divina, os atributos de Jesus revelam a singularidade do seu caráter e a exclusividade de sua obra. E essas duas palavras que eu escolhi a dedo aqui, elas são contraproducentes na nossa cultura: singularidade e exclusividade. No mundo plural, falar de algo singular já é dissonante. No mundo inclusivista, falar de exclusividade já parece arrogante. Mas o cristianismo exige tanto singularidade quanto exclusividade. Só Jesus Cristo salva. Esse é o elemento singular da fé cristã. Não há dois senhores, há um só Senhor e Salvador. E a exclusividade porque não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o verso 7, nós temos aqui o ponto alto da anunciação angélica. Vejam, mais uma vez o texto diz: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje, é o que Lucas diz. E esse é um termo que Lucas escolhe, porque no vocabulário teológico de Lucas, essa é uma palavra importante. A primeira vez que ele usa o hoje teológico é em Lucas 4, quando Jesus prega pela primeira vez seu sermão público na sinagoga de Nazaré. Jesus está na sinagoga, é franqueada a oportunidade, ele vai à frente, abre o rolo do profeta Isaías, lê Isaías 61 e diz: hoje se cumpriu a profecia deste livro. Esse hoje, Cristo então inaugurando o seu ministério público na terra. No capítulo 23, ao lado de um daqueles homens arrependidos, Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Portanto, o hoje aqui é importante porque Lucas está trazendo à memória que o tempo da salvação chegou. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo identifica o recém-nascido Jesus como sendo Messias, Senhor e Salvador. E nessa passagem, verso 7, nós temos aqui verdades
essenciais sobre Jesus Cristo. Primeiro, ele é o Salvador do mundo. Vos nasceu o Salvador, é o que o texto vai dizer. Não há outro caminho de volta para Deus, ou outra porta para o céu, outro mediador entre Deus e os homens além de Jesus. Ele veio para salvar o seu povo, ele veio para nos reconciliar com Deus, ele veio para remir-nos dos nossos pecados. No texto de Atos, também escrito por Lucas, é dito assim: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, Natal é um tempo para a igreja, e cada um de nós em particular, reafirmar a singularidade de Jesus. Ele é o Salvador, único, inigualável, suficiente Salvador. Não há mensagem de Natal, portanto, sem a proclamação da salvação do nome de Jesus. Segunda verdade, nesse verso 7, Jesus é o Messias prometido. A palavra Cristo aqui é Messias. Cristo é o termo grego, Messias é o termo hebraico. Mas ambas as palavras apontam para o prometido, para o ungido. Dele falaram os patriarcas e profetas, para ele apontaram as profecias. Ele é a consumação da esperança do povo de Deus. Ele é o enviado de Deus, o ungido, o profeta, o sacerdote, o rei, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isaías 9, verso 6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Uma grande expectativa em relação ao Salvador. A dinâmica é basicamente a seguinte: aqueles que viveram antes de Jesus olhavam para frente, aguardando a promessa. Aqueles que vieram depois de Jesus olham para trás com grande alegria, porque a promessa se cumpriu. Observe que nós cantamos uma canção ainda há pouco: nasceu o Redentor. O verbo está no pretérito, o Salvador já nasceu. O Antigo Testamento apontava para um nascimento que viria a acontecer. Então, Deus cumpriu sua promessa. Cristo é o Messias prometido que já veio a este mundo. E é dito ainda que Jesus é o Senhor. Senhor aqui é a palavra caríssima no Novo Testamento, o Kyrios. É aquele que tem toda a autoridade, sobre tudo e sobre todos. Razão pela qual diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele governa o universo, dirige as nações, reina sobre o seu povo. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele está sentado no trono, tem o livro da história em suas mãos. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Razão pela qual ninguém pode ser salvo sem confessar a Jesus como Senhor e Salvador e submeter-se à sua autoridade. Romanos 10, versos 9 e 10, o texto diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pensem comigo, irmãos, quantas pessoas, como aquele homem acerca do qual é dito que ele foi quase salvo, ele ouviu a pregação de Paulo, o rei Agripa, e em determinada altura da pregação de Paulo, ele olha para Paulo e diz: você quer me persuadir a ser cristão? Ouviu a pregação de Paulo. Ele entrou para a história como um homem quase salvo. E há muitas pessoas assim, familiarizadas com a linguagem do Natal, familiarizada com a linguagem cristã, Jesus, Salvador, mas não teve ainda uma experiência do novo nascimento, do reconhecimento de Jesus como seu Salvador e a submissão total e completa da vida àquele que é digno de ser Senhor de nossas vidas. O Natal só faz sentido se levar em consideração o Cristo Rei, Salvador e Senhor. Outra lição ainda, essa catequese, a correta maneira de celebrar o Natal. Aqui nós temos uma instrutiva lição sobre o modo adequado de celebrar o Natal. A partir do verso 15, observe: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura.
e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles são informados por anjos sobre o nascimento do Salvador Jesus. A primeira reação deles é de espanto, na contramão desses esquizofrênicos da internet que dizem que conversam com anjos. Quando eu vejo isso na internet, eu falo assim, está faltando psiquiatra aí. Quando o anjo se comunica àqueles homens, o texto diz que eles ficaram aterrorizados. Essa é a ideia, de espanto, de terror, diante de um ser sobrenatural, de outra natureza. Mas os anjos, imediatamente, o anjo tranquiliza aqueles homens. Eles não deveriam temer, porque a mensagem da parte de Deus deve ser motivo de grande alegria e não de pavor. E então os anjos anunciam para eles, olha, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E então, qual é a reação deles? Qual é a atitude daqueles homens ao serem informados sobre o nascimento de Jesus? E a atitude deles é pedagógica para nós. Qual deve ser a reação de alguém ao ser informado sobre o nascimento de Jesus? Primeiro, obediência imediata diante da revelação de Deus. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Não houve dúvidas, nem questionamentos, mas obediência. As notícias recebidas eram estranhas, excêntricas em alguma medida, e até improváveis, mas eles partiram para Belém a fim de conhecer o Salvador. Hoje você está recebendo uma mensagem, que já foi cantada e agora está sendo proclamada. Nasceu o Redentor. Você pode rejeitar essa mensagem, ignorar completamente, mas também pode aceitar em obediência quem Jesus é e submeter-se a Ele e buscar viver para a glória dEle. Os antigos diziam que todo sermão, isso é muito pesado, mas é verdadeiro, todo sermão coloca o indivíduo mais perto do céu ou do inferno. Quanto mais luz, mais responsabilidade. Nasceu o Redentor, e diante de Cristo não há neutralidade. Ou você o reconhece como Senhor e submete a sua vida a Ele, ou você então está em oposição a Ele. Não há neutralidade. Aprendamos, portanto, com os pastores. Vamos até Belém, reconheçamos o Salvador. A segunda coisa que eles fizeram, diligência para ir ao encontro do Salvador. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. A ideia aqui de apressadamente é de alguém que está de forma diligente buscando fazer ou obedecer. Sou estranho isso, mas exatamente o que o texto ensina aqui. Apressadamente significa com diligência. A NVI, que é a Nova Versão Internacional, esse texto aparece assim: eles correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. A atitude, portanto, é de diligência. Eles não esperaram até o outro dia, aquela era uma oportunidade única, e eles correram para lá. E a recompensa, eles foram os primeiros a ver o que os profetas desejaram e não viram: o Verbo encarnado, o Deus homem. Que cena, que imagem. Não é uma ficção, é o registro da história. Tente imaginar eles chegando naquele ambiente, lá no campo dos pastores. Eles foram para até Belém, e chegando lá encontraram Maria, José e o menino deitado numa manjedoura. Eles foram as primeiras testemunhas do nascimento de Jesus. Uma lição para nós, irmãos, isso é muito importante. Nós só corremos atrás daquilo que nos interessa. O nosso coração tem uma bússola, tem uma inclinação. Aquilo que nos conquista ganha mais tempo, mais energia e mais diligência. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro, disse Jesus. Ninguém faz sacrifício por aquilo que não tem valor. Então a nossa diligência ou não nas questões de natureza espiritual revelam muito a nossa condição. E aqueles homens simples, anônimos, desprezados, a quem Deus soberanamente decidiu revelar ou anunciar o nascimento do Salvador, eles prontamente obedeceram
e demonstraram grande diligência, correram até Belém para ver com os próprios olhos o Deus encarnado. Se você soubesse quem é Jesus e o que Ele pode fazer por sua vida, você correria hoje mesmo ao seu encontro. Nós devemos sempre ter esse espírito diligente para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Proclamação do Natal, nascimento do Salvador, aprendemos isso com eles também. Nós temos aqui pastores convertidos em evangelistas, e vendo-o, verso, divulgaram o que lhe tinham sido dito a respeito deste menino. Interessante, não? Eles não puderam ficar quietos, emudecidos, vendo quem? Jesus. Então eles passaram a divulgar o que tinha sido dito, né, acerca do menino. Então eles se tornaram os primeiros missionários a proclamar o nascimento do Salvador. Aquele que teve um encontro com Cristo torna-se proclamador de Cristo. Eu queria deixar aqui uma palavra de encorajamento a cada um de vocês. É legítimo ter uma variedade de assuntos em nossas conversas com aqueles que fazem parte do nosso ciclo relacional. Podemos conversar sobre variados assuntos, mas o que não pode ficar fora da pauta de nenhuma oportunidade que a providência faz chegar às nossas mãos é justamente sobre o Evangelho. Você tem acesso a pessoas que possivelmente só você tem. Um pastor, um evangelista talvez não terá essa oportunidade. Então, que cada um de nós, tal como aqueles pastores dos campos de Belém, tenham essa diligência para divulgar o nascimento do Salvador. Numa época como a nossa, em que há tanta informação e pouca consistência, é a igreja que recebeu o mandato para ser arauto, anunciadora, proclamadora do Evangelho, do nascimento do nosso bendito Salvador. Aprendemos isso com eles. E por fim, um último elemento aqui ainda a considerar sobre essa pedagogia do Natal. A jornada da fé a jornada começa com fé e termina com louvor. Olha, observe os versos ainda aí. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, verso 14. E no verso 20 é dito, voltaram então os pastores a glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhe fora anunciado. O primeiro hino cantado em honra a Deus, que se manifestou em carne, foi cantado por uma multidão de milícia celestial. Lucas trabalha muito com isso, com os primeiros, com esses marcos históricos. Então, lembre-se isso. O primeiro hino cantado em louvor ao Deus encarnado foi cantado por uma milícia de anjos. Isso é interessante demais. Eu estou lendo um livro que a gente espera publicar no futuro, Guerra e Graça. É um livro muito interessante. O contexto mais amplo é a Segunda Guerra Mundial e pequenas histórias que aconteceram naqueles campos de batalha. É um livro muito interessante, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E é uma história muito curiosa, porque no Natal de 1917, em plena guerra na Europa, as tropas já estavam cansadas de ambos os lados. E aí alguém apela para que haja um cessar-fogo, uma trégua no Natal. Porque, em tese, ambos os lados tinham muitos cristãos. E o argumento do interlocutor para que as autoridades envolvidas, que tinham autoridade para determinar o cessar-fogo, a trégua no Natal, o argumento foi muito bonito. O argumento foi o seguinte: que o barulho dos canhões silenciem, pelo menos na noite em que os anjos cantam. E houve realmente um cessar-fogo. E as tropas de ambos os lados começaram a cantar hinos ao Salvador. A primeira canção entoada em louvor ao nascimento de Jesus foi cantada por anjos. É digno de nota que os anjos cantaram a Deus na criação do mundo, Jó 38:7, e agora louvam a Deus no início da nova criação. Então o que Lucas está fazendo aqui é mostrando para nós o quadro redentivo.
quando Deus criou o mundo, os anjos louvaram a Deus pela obra perfeita que Ele fez. O pecado arruinou a criação de Deus, maculou-a, mas agora surge um novo Adão. É uma recriação. A igreja é uma nova sociedade. Quando o texto diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, o termo mais adequado seria nova criação. A igreja é essa agência do reino, essa embaixada do reino. Nós somos o povo de Deus. O mundo está sendo recriado e haverá um dia, uma hora e um momento, como diz Pedro, aguardamos novos céus e nova terra onde habitam a justiça. E o propósito dessa nova criação é dar glória a Deus. Então o que é que os anjos fazem? Glória a Deus nas maiores alturas e aos homens, a quem Ele quer bem. Tudo que Deus fez buscando o nosso bem. E depois da visita eles voltam cantando louvores a Deus. Pergunta: por que é que nós devemos glorificar a Deus? Por que é que nós devemos juntar nossas vozes aos coros celestiais em exaltação ao nosso Salvador? Eu apresento a vocês duas razões. Primeiro, porque Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Cantar é uma das coisas mais extraordinárias uma das mais extraordinárias habilidades que Deus deu ao ser humano, a capacidade de cantar. E nós cristãos cantamos de forma mais conscienciosa as verdades do Evangelho. E uma dessas verdades do Evangelho é que Deus é fiel, essa não é uma expressão vaga, Ele é fiel e cumpre as suas promessas. Na carta a Tito, Paulo diz: na esperança da vida eterna, que Deus, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então, podemos cantar, podemos louvar, porque Deus é fiel e cumpriu suas promessas. Se cumpriu, o mais difícil e até mesmo mais improvável, não são questões menores que serão deixadas de lado. Então, aquele que começou a boa obra em nós vai completar. Aquele que conhece as nossas dores e as nossas limitações nos dará graça suficiente para passar pelos mais variados e sombrios vales da vida. Então, agarre-se às promessas do Senhor e aprenda a cantar, aprenda a louvar, aprenda a bendizer o nome do Senhor. E a segunda razão, porque Deus, em sua maravilhosa graça, nunca nos abandonará e as suas misericórdias não têm fim. Outra razão pela qual nós devemos louvar a Deus. Eu diria que Deus seria justo se condenasse toda a raça humana à perdição eterna. O Natal nos inspira a louvar a Deus pela sua graça inexplicável, imerecida, inaudita, bendita, maravilhosa. Todos os adjetivos que possamos usar não capturam o que a graça é. Só estamos aqui por graça e só vamos chegar ao final dessa jornada por graça. Desde a eternidade fomos amados por Deus, apesar de nós, e continuamos sendo alvos do seu amor, porque as suas misericórdias não têm fim. E aqueles homens simples, diz o verso 20, que voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então nós estamos aqui numa base de treinamento para sair pelo mundo nesse mesmo espírito, glorificando e louvando a Deus por sua graça, pois nasceu o Redentor. Minha oração pastoral é que você tenha um encontro com o Salvador Jesus e volte para casa louvando a Deus pelo nascimento do nosso Salvador. Este é o significado do Natal, o verdadeiro Natal. Jesus é o próprio Evangelho. Há uma canção que diz assim: nas estrelas vejo a tua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é para mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é para mim? Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar. Que o Senhor nos abençoe, nos dê esse coração disposto a louvá-lo por sua fidelidade em enviar o Salvador Jesus.